O que eu percebo, Ezio Paulo, é que muitos pregadores têm medo, né? E o receio deles é esse, né? Se eu ensinar isso aí que vocês estão falando, esse povo vai cair no pecado. Agora, você sabe o que o pessoal parece que não enxerga? Que veja, a lei tirou o filho pródigo de dentro de casa. A lei afastou o filho pródigo do pai. Agora, interessante, foi a graça que levou ele de volta para casa, que aproximou ele. Então eu percebo o seguinte, a gente está falando aí dessas doenças, mas eu acho que tudo tem raiz no medo, né? E o que vence o medo? Vence o medo é o verdadeiro amor. Agora, o problema é esse, que para muitos, quando falam em amor, é o meu amor para com Deus, né? E não é isso que a Bíblia está mostrando. O que a Bíblia está mostrando é o seguinte, o verdadeiro amor é o amor de Deus para conosco. Quando eu compreendo que eu sou amado de Deus, esse amor vence o medo. E aí eu posso voltar para casa, porque não tem mais condenação na minha vida, né? Você veja, né? A relação com Deus pela lei é uma relação de obrigação, né? Porque a lei é uma demanda, é uma exigência, é uma obrigação. E assim como o marido não quer a sua esposa por obrigação com ele, Deus não nos quer por obrigação com ele também. Então, esses pregadores legalistas, ao pregar a lei, eles provocam, não é, nas pessoas essa sensação de obrigação na relação com Deus, sendo que Deus não quer esse tipo de relacionamento. Eu estava falando, né, de Romanos, aí depois de Paulo falar tudo, né, a respeito da graça no capítulo 5 de Romanos, aí assim, Paulo ele vai responder a esse questionamento aí, né, que o senhor estava falando, né, de que os pregadores da lei, eles falam, olha, mas isso aí, vocês vão liberar as pessoas para o pecado desse jeito, né? E aí, Paulo vai dar a resposta disso lá no capítulo 6. Inclusive, Martin Lloyd Jones, ele cita isso, né? Ele fala assim, que se nós não estamos sendo mal interpretados como Paulo era mal interpretado ao pregar o evangelho da graça, então nós não estamos pregando o evangelho que Paulo pregava. Porque é fato que nós vamos ser criticados. Sim, os coríntios compreenderam o quê? Quanto mais graça, quanto mais pecado, então mais graça. Exatamente. Porque aí Paulo responde, olha, permaneceremos... pois no pecado, nós que para ele já o quê? Morremos. Quer dizer, Paulo está ensinando o seguinte, olha, quem nasceu de novo não permanece no quê? No pecado. Não permanece. Não é? Esse é um sinal, uma evidência. O que Paulo está falando é o seguinte, essa mesma graça que nos salvou da culpa e da condenação do pecado, é a mesma graça que vai nos livrar do poder do pecado. Porque aí lá no verso 18 ele não vai falar, olha, o pecado não terá domínio sobre vós. Não, João diz isso, né? Que aquele que nasceu de novo não vive na prática do pecado. Né? O que esses pregadores não entendem é que é exatamente o cerne da questão, de que a graça de Deus ela é uma provisão para você vencer o próprio quê? Pecado. Então, quanto mais alguém tem revelação da graça, menos ele vive no pecado. Inclusive, a primeira vez que aparece a palavra santificação na Bíblia, ela tem correlação com a graça de Deus. Porque diz lá, né, em Gênesis capítulo 2, que Deus descansou no sétimo dia. Não é? Um dos grandes benefícios da graça, do evangelho da graça, é produzir em nós paz, ou seja, descanso. E há uma correlação entre o descanso e a santidade baseado nesse texto, não é, que está lá em Gênesis capítulo 2. Ou seja, a santidade e graça, elas andam de mãos juntas. Ninguém pode dizer, olha, eu estou na prática do pecado e eu estou aqui na graça. Quem está na prática do pecado, na realidade, ele ainda não teve a revelação do quê? Da graça de Deus. Então,